Fala pessoal, postei aqui o gabarito oficial da prova da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e vim comentar rapidinho aqui com vocês as questões de direito penal. Nossas questões de direito penal vai da questão de número 11 até a questão de número 16. A nossa questão de número 11 pedia para marcar a alternativa correta, que já fica aqui a letra A como nosso gabarito. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Teoria aqui da ubiquidade, né, pessoal? Eu vou considerar o local do crime, o lugar do crime, de uma maneira ampla. Então, a ubiquidade, também chamada de teoria mista, vai considerar, de fato, todo esse lugar onde ocorre a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como o local onde vai se produzir o resultado, né, deveria produzir-se, ou onde se produziu, no caso do resultado ter de fato acontecido. O objetivo do Código Penal, quando ele adota a teoria da ubiquidade, é resolver os problemas dos crimes de espaço máximo. Então, com essa teoria mista, com a teoria da ubiquidade, quando eu considero esse todo, eu estou ampliando o meu rol de possibilidades de aplicação da lei penal brasileira. Eu vou considerar, para fins de aplicação da lei penal brasileira, lugar do crime, tanto onde ocorre a ação ou omissão, quanto, que seria a teoria da atividade, tanto quanto onde ocorre o resultado, onde deveria se produzir o resultado, que seria uma teoria do resultado. Com isso, essa junção é que vai originar aí esse nome de teoria mista ou da ubiquidade. É exatamente os termos da letra da lei. A letra B fala pra gente que a superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação quando por si só produz o resultado. Essa primeira parte aqui já está errada, né? Então, quando por si só produz o resultado, a gente tem a teoria da causalidade adequada. Então, o Código Penal vai falar pra gente que a pessoa só responderá, a gente vai ter um rompimento do nexo causal e a pessoa só responderá pelos fatos anteriores. A letra C, o crime tentado ocorre quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução da ação delituosa. Veja bem, a tentativa é quando ocorrem as razões alheias à vontade do agente que vem a impedir aquele agente de conseguir prosseguir no iter criminis, no nosso caminho do crime. Então, quando a pessoa ingressa no campo da execução e por razões alheias à sua vontade não consegue consumar o delito, a gente tem a tentativa. Mas na hipótese dessa pessoa desistir voluntariamente, a gente tem o Instituto da Desistência Voluntária, que não se confunde com a tentativa. A questão principal da diferença desses dois institutos é que, em um, eu tenho razões alheias à vontade do agente que vão o impedir de prosseguir. Daí eu vou ter a tentativa. E quando essa pessoa desiste, eu vou ter a desistência voluntária. Depois a letra D, o resultado de que depende a existência do crime não é imputável a quem lhe deu causa. Olha que interessante, quem dá causa ao resultado vai ser por ele responsável. É justamente a regra que consta do artigo 13 do Código Penal. A questão, ela inverteu essa regra e trouxe falando que não é imputável aquela responsabilidade, deixa eu só achar aqui de novo como que estava escrito, o resultado de que depende da existência do crime não é imputável a quem lhe deu causa. Na verdade, é imputável a quem lhe deu causa. Essa é a nossa regra. Depois, a questão de número 12, já pedi a questão incorreta. Tome muito cuidado, né? A letra A fala que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aqui é exatamente o conceito de crime continuado. No crime continuado, eu tenho ficção jurídica. Muito embora eu tenha mais de uma ação ou omissão, eu vou ter ali, em razão dessas semelhanças de tempo, de lugar, modo de execução, modo pelo qual a pessoa vai executar, né? A gente chama de modus operandi, aquele delito. Os subsequentes, o delito 2, 3, 4, os delitos que vêm depois daquele primeiro delito, eles são havidos como continuação do primeiro. E é o conceito exato de crime continuado que consta do Código Penal. Depois, então, correta. Depois, a letra B, as penas aplicáveis no Brasil são privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. São realmente essas as 3 espécies de pena. Tranquilo, certinho a letra B. Letra C, quando o agente for condenado às penas, essa foi muito interessante. Falava assim, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior à pena máxima aplicada no Brasil, devem elas ser unificadas para atender o limite de 30 anos. E a gente teve uma alteração pela Lei 13.964, né, o famigerado pacote anticrime, que alterou esse limite que antes era, de fato, de 30 anos para 40 anos. Então, já temos aqui a nossa questão incorreta, o gabarito fica letra C. Letra D, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se às disposições referentes ao erro sobre a pessoa, perfeito, é exatamente essa a consequência, né,
jurídica do erro sobre a pessoa vai responder pelo dolo, como se ela tivesse de fato praticado o crime contra a pessoa pela qual ela pretendia atingir. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do concurso formal de crimes. Então, no concurso formal de crimes, eu tenho uma conduta única com 2 ou mais resultados, que vai acarretar a exasperação da pena. Eu vou aumentar uma fração ao invés de somar as penas, como ocorre no concurso material. Só relembrando, viu, pessoal? E cuidado também com o concurso formal impróprio, que eu vou somar as penas, porque a pessoa tinha desígnios autônomos ali para cada um dos resultados. Aqui, olha que interessante, ela, além de atingir uma outra pessoa, ela atinge também, olha, no caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, e eu vou aplicar a regra do concurso formal. De fato, é assim que vai acontecer, porque com uma conduta, ele acabou lesando ali os 2 bens jurídicos, né, e ele vai responder com a regra do concurso formal, certinho. Questão de número 13, pedindo para marcar a correta, já temos aqui o gabarito já de cara na letra A. Observados os requisitos necessários à legítima defesa previsto no artigo 25 do caput do Código Penal Brasileiro, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, que foi uma alteração trazida lá pela Lei 3.964, né, que trouxe a figura desse agente de segurança pública que age para repelir uma injusta agressão, de uma vítima ali que está sendo mantida refém. Então, a gente tem a hipótese da legítima defesa de terceiro, né? E isso vai, portanto, excluir a ilicitude. Então, essa já é a letra A já é a letra correta, a assertiva correta e, portanto, o gabarito da questão de número 13. B, se o indivíduo pratica fato tipificado como crime amparado por alguma excludente de ilicitude, não será punido pelo excesso praticado, seja ele doloso ou culposo? Não. O excesso é punível. Seja esse excesso doloso ou culposo, a pessoa vai responder pelo excesso. Depois a letra C fala dos casos de inimputabilidade e fala que a inimputabilidade vai excluir a ilicitude da conduta. Não, ela vai excluir a culpabilidade. Lembra do nosso conceito analítico de crime? Lembra da nossa tabelinha lá do fato típico, ilícito, culpável, e que dentro do culpável tem o potencial consciência da ilicitude, a imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa. A questão da imputabilidade, quando ela é excluída devido ao fato da pessoa ser inimputável, não está excluindo a ilicitude do crime, mas sim a culpabilidade. Depois, letra D, o estado de necessidade pode ser alegado mesmo porque tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Não! Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode se valer do estado de necessidade, né? Essa é a figura aí de um garantidor que, portanto, não pode se valer do estado de necessidade. Número 14, João e Maria estavam em um motel na região metropolitana de Belo Horizonte quando, após praticarem relação sexual, observaram uma luz piscando na lateral do quarto. Ao se aproximarem, verificaram que a luz era proveniente de uma câmera que estava voltada para a cama do motel e que teria filmado a relação sexual dos dois sem o devido consentimento destes. Diante desse cenário, considerando as normas previstas no Código Penal, João e Maria foram vítimas do crime D. Aqui, gente, gabarito letra B, registro não autorizado de intimidade sexual. Não se trata de violação sexual mediante fraude. A gente estudou os crimes contra a dignidade sexual, estudamos a violação sexual mediante fraude, em que a pessoa oculta a sua real. Então, o sujeito vai com a fraude ou outro meio que dificulte a livre manifestação de vontade da vítima praticar esse crime. Lembrando que o sujeito ele age sem a violência, tá? Se ele agir com violência, eu vou ter o crime de estupro. Se for vítima menor de 14 anos, eu vou ter estupro de vulnerável. Ou se for uma vítima que não tem a capacidade de resistir, também entraria no tipo penal do estupro de vulnerável. Então, tomar cuidado com isso também. Depois, a letra C falava em assédio sexual, que também não é, né? O caso prático que a PM traz pra gente não é assédio sexual, até porque o assédio sexual é justamente aquele constrangimento para obter alguma vantagem ou favorecimento sexual, valendo-se de uma relação de hierarquia ou ascendência no ambiente de trabalho, né? No exercício do cargo, emprego ou função. Então, em razão desse cargo, emprego ou função, aquela pessoa que é hierarquicamente superior ou tem alguma ascendência na relação de trabalho, vai constranger aquela vítima a ter um favorecimento sexual ou alguma vantagem. Depois, a gente tem na letra D, importunação sexual, que também não é o caso de importunação sexual. A gente sabe que a
A importunação sexual é o sujeito praticar contra a vítima um ato libidinoso que tenha como objetivo, e olha que sem a anuência da vítima, ok? Que tenha como objetivo a satisfação da própria lascívia ou a de terceiro, o que também não entraria aqui. Aqui a conduta se adequa melhor à letra B, que é o registro não autorizado de intimidade sexual. Depois a gente vai para a 15ª questão. No dia 15 de janeiro de 2021, João levou seu aparelho celular a uma loja de reparos para consertar a entrada do carregador. Na data prevista para a retirada do bem, ao comparecer ao estabelecimento, João foi informado de que um funcionário da loja, que estava na posse legítima do aparelho, havia apropriado-se, já fala pra gente um verbo, núcleo do tipo aqui, né? Apropriado-se do bem ao receber a informação da sua demissão. Diante dos fatos narrados e tendo em vista as normas contidas no Código Penal, é correto afirmar que o funcionário da loja de reparos, o funcionário da loja praticou em tese o crime de apropriação indébita, letra D, porque nesse caso, na apropriação indébita, o dolo ele é posterior à posse da coisa, o dolo é superveniente à posse da coisa, diferente do furto, em que a pessoa já tem aquele dolo desde o início de subtração da res furtiva. Aqui, então, não seria furto. O furto é você subtrair para si ou para outrem. Você já tem aquele dolo de subtração sem ter a posse. Quando você tem a posse e o dolo vem depois, você teria a apropriação indébita e não o furto. O roubo também não, porque no roubo você tem a violência ou grave ameaça, um crime complexo em que a diferença cabal do roubo para o furto é justamente essa violência. E também não seria hipótese de estelionato, já que no estelionato o sujeito ele vai ter um dolo de obter uma vantagem, ele vai obter essa vantagem induzindo ou mantendo uma vítima em erro, mediante um artifício, ardil, qualquer meio fraudulento, e com esse meio fraudulento ele obtém aquela vantagem que ele pretende. Aqui não, aqui o caso fala pra gente que o funcionário já tinha a posse e depois de ter essa posse, ele passa então a continuar com o bem, ele tem essa apropriação indébita, continua ali com o bem, praticando em tese o crime de apropriação indébita, letra D. 16ª questão e última, estamos acabando. Pedro, funcionário público, e João são desafetos de longa data. Certo dia, após uma longa jornada de serviço, Pedro decide aproveitar seu momento de descanso para em um bar próximo à sua residência. Momento em que João, que também estava no estabelecimento, ofende a honra subjetiva de Pedro. Diante das ofensas, Pedro decide se vingar de João e acabar com o problema, matando João. Para tanto, Pedro saca uma arma de fogo e dispara contra João. Contudo, erra o alvo e atinge Gabriel, funcionário do bar, ferindo-o no braço de forma leve. Diante do caso apresentado e tendo em vista as normas contidas no Código Penal, Pedro praticou em tese. Olha só que interessante, a gente teve um erro aqui e o Pedro ele tinha o dolo de homicídio com relação ao João e acaba atingindo o Gabriel. Ele responde pelo crime como se ele tivesse atingido a pessoa que ele pretendia que era o João. Então ele responde pelo homicídio na forma tentada, porque a gente não teve o resultado morte aqui. Não há de se falar em lesão corporal, porque o dolo dele não era de lesão corporal. O dolo dele era de matar, tá? Então, homicídio na forma tentada. E aí,